Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser. Bom, hoje eu fiquei pensando, dia 25 de dezembro, vocês sabem que eu estou fazendo aqui os nossos preceitos diários às 6 horas da manhã. E de segunda e sexta, nós temos esses vídeos de experienciação que eu tenho tido e também alguns vídeos de alguns autores para vocês conhecerem mais, tipo assim, não é só a Cris que tá aqui falando. Não, esses ensinamentos, eles vêm de muitos anos, de muitas longas datas. E não tem a ver com religião, tem a ver com você, com o seu poder, que nós deixamos solto, que nós esquecemos. Quando nós nascemos, tudo é novo. E a gente acaba esquecendo do nosso poder, porque nós nascemos com o nosso poder, mas conforme a gente vai vivendo, dependendo do ambiente onde nós estamos, dependendo da religião que nós seguimos, então tudo isso para falar para vocês sobre como acreditar que vai dar certo. E eu tenho uma pergunta para vocês. Quando teu pai, a tua mãe, ou uma pessoa que você ama, que você confia, promete alguma coisa para você, você acredita? Claro que sim, com certeza. É a mesma coisa Deus. O que Deus nos prometeu? Nos prometeu amor, alegria, saúde perfeita, abundância, prosperidade, muito dinheiro. Só que nós não acreditamos por vários fatores. Porque talvez as coisas não aconteçam como a gente quer que aconteça. Ou porque nós escutamos tantas coisas, né? Eu vou contar pela minha experiência, por exemplo. Eu sempre acreditei num poder maior, desde pequena. Mas aí vinha um e falava: não, mas você tem que fazer isso. Vinha outro e falava: se você não estudar, você não vai ser ninguém. Aí vinha outro e falava: Cristiana é muito vaidosa, nunca vai ter nada. Então, assim, coisas que foram entrando e que foram tirando o meu poder, tirando a minha autoestima, até pelo fato de eu também não ter conhecido o meu pai. Então ficou aquele trauma, aquela coisa eu criei uma autodefesa. Então toda vez que acontecia alguma coisa que eu sentia um medo de dar errado, por conta daquela memória que ficou no meu corpo, que ficou nas minhas células, que ficou no meu subconsciente, o que eu fazia? Eu tirava o pé e não fazia mais, com medo de passar novamente por aquela rejeição. Por isso que nós temos que tratar todos esses traumas, para poder começar a confiar no processo. Não fique apegado à meta. Veja o processo que está acontecendo. Talvez aquilo você não entende naquele momento. Mas Cris, está demorando tanto. Mas e o que você já passou que melhorou e talvez você esteja apegado lá no resultado que não está acontecendo? O que melhorou na sua vida? As pequenas coisas, gente, não precisa ser muito. Pequenas coisas. Então o vídeo de hoje é para falar para vocês da confiança, do acreditar. E hoje, o preceito diário de hoje de manhã foi o quê? Sobre amar o marido. Mas amar o marido no sentido que o marido pode ser outras coisas. Seu emprego, seu filho, seu chefe. Olhar essas coisas que estão ao redor. Agradecer o que você já tem. Como que você quer que chegue algo novo na sua vida, se você... Vamos usar uma analogia aqui. Eu quero muito uma panela nova. Muito. Vamos usar essa analogia. Aí eu tô com aquela panelinha velha no fogão
que tá toda arrebentada, caiu a alça, aí o marido vai lá dar uma ajeitadinha na alça. Mas se eu ficar só criticando aquela panela, como que vai chegar algo novo para mim? Então, agradeça, porque o algo novo só vai chegar quando você começar a agradecer. E no começo, quando a gente muda, né, tenta fazer, a nossa mente vai falar assim, mas você não tem nada. Por que você está agradecendo? Olha essa panela velha aí. Para de agradecer essa panela velha. Olha que coisa horrorosa. A tua mente vai fazer isso com você, porque a mente engana a gente. Ó, até rimou, né, gente? Não foi nada pensado. Mas a mente engana a gente. E aí, quando você começar a agradecer, de repente você vai ganhar uma panela. Às vezes não precisa ser nova, às vezes a gente está esperando uma coisa nova. E às vezes é uma panela que uma pessoa, por exemplo, mudou, vai mudar. Fala, ai, Cris, tem umas panelas lá em casa, você quer? Quero. É uma panela nova ou não é? É mais nova que a minha, com certeza. Então, procurem usar essa analogia. Tá demorando? Quando você pensar, tá demorando? Será que é isso? Quando a gente pensa assim, é porque a gente quer entrar no racional, na linearidade do nosso mundo fenomênico, do nosso mundo aqui, físico. E o verdadeiro reino dos céus está onde? Dentro de nós. Eu demorei muito para entender isso, depois que foi colocada várias coisas. Eu já manifestei muitas coisas na minha vida, muitas coisas. Mas para continuar manifestando, você tem que continuar acreditando. E continuar na frequência. Na frequência da alegria, na frequência do amor, na frequência da gratidão. Tudo isso é continuidade. Agora, você está querendo uma coisa, essa coisa não chegou ainda. E tá tudo bem, tá tudo bem. E tem pessoas que vai chegar para você e vai falar assim, nossa, Cris, mas você fala tanto isso e eu não tô vendo nada na sua vida. Não são eles que têm que ver nada, é você. É você que tem que enxergar alguma coisa. É você que tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou uma nova mulher hoje. Eu sou um ser magnífico. Eu não me canso de falar isso para vocês. Vocês são magníficos. Vocês são criadores da sua própria realidade. Não se apegue à racionalidade. Meu marido fica doido aqui comigo, porque quando eu começo a falar disso que eu falo aqui pra vocês, que eu amo falar isso pra vocês, que eu sempre tive isso dentro de mim, mas aí ele já quer dar uma explicação. Gente, eu não quero saber de explicação. Eu não quero saber. Até os cientistas mais famosos falaram. Tudo está dentro de você. Agora, quando você fica apegado ao resultado, à meta de como vai acontecer, você já perdeu. Você já perdeu. Outro dia eu estava limpando meu Instagram e vi uma mensagem lá. 15 minutos de visualização ou 15 minutos em silêncio. Ai, Cris, não consigo ficar 15 minutos parada. Tá bom, tudo bem. Comece com 5. Comece com 2. Comece com 3, comece com aquilo que vai te fazer bem no início. E com certeza isso vai começar a aumentar, aumentar, aumentar. E aí eu li que eu tinha postado, e aí estava escrito assim, vale mais em sua vida 15 minutos de visualização do que 16 horas trabalhando. Então, gente, esqueça o resultado. É aqui, é aqui. É só você, não está acreditando em mim? Vai atrás da ciência, vai atrás da neurociência,
Só que não adianta se você não praticar. Porque todos eles vão falar a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. Prática. Prática. Se você não praticar, nada vai adiantar. É assim que funciona. Cris, como que eu posso iniciar? Como eu posso começar neste processo? Primeira coisa, o que você quer para sua vida? Porque tudo que você consegue visualizar, você consegue realizar. É simples assim. Você só não vai realizar se você ficar pulando de galho em galho. Então, primeira coisa, foque no que você quer. Primeira coisa, tá, eu quero isso, mas eu não tenho como fazer, não... Vamos pegar um exercício aqui do Dr. Joseph Murphy, que tem no livro Psiquismo, Telepsiquismo. Converse antes de dormir, converse com a tua inteligência infinita. Ele usa o termo inteligência infinita. Você pode usar subconsciente, você pode usar o eu superior, seu eu superior, você pode usar potência infinita, que eu, como eu chamo vocês, que eu adoro esse termo, universo, Deus, você pode usar a terminologia que você quiser. Mas antes de dormir, pense: Deus, potência infinita, eu não sei como posso chegar ao meu sonho, a esse meu desejo do coração. E eu espero uma resposta. Durmo em paz. E aí você dorme e mentalizando: resposta, resposta, resposta. E o teu subconsciente, a tua potência infinita, o teu eu superior, Deus, universo, energia, vai responder a você. Não tenha dúvida, porque a dúvida é falta de fé. E com isso, sem fé, não tem como acontecer, tá? Então, faça isso. Pode ser: ah, Cris, mas eu não lembro dos meus sonhos. Aí eu vou dar outra dica para você. Toda vez que você for dormir, quando você começar resposta, resposta, aí você fala: eu lembro dos meus sonhos. Eu lembro. E quando você abrir os olhos, a primeira coisa que você vai falar: eu lembro. Eu lembro. Uma vez só. Porque eu testei e realmente é assim que funciona. Eu sempre lembrei dos meus sonhos, tá? Mas ultimamente eu não estava lembrando, não. Vou ser bem franca com vocês, porque é como eu falei, a gente acaba entrando naquele nosso eu antigo. Se a gente não pratica, a gente não ouve mais. Se a gente não fala, a gente não fala mais. Se a gente não pensa, a gente não pensa mais. É um músculo, é um músculo. Se você parar de mexer suas mãos, se você parar de mexer o seu corpo, você vai ter que reaprender. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem como reaprender e ressignificar o seu poder. Ter de volta o seu poder. Isso é um fato. Você pode ter de volta o seu poder. Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não viram o preceito de hoje, corre lá para dar uma olhada. Preceito do dia 25 de dezembro. Gente, ele tá maravilhoso. E lá eu vou explicar para vocês qual é essa relação da mulher e do marido. Não é nada disso que você está pensando. Então, corre lá para dar uma olhada, para ouvir o que eu falo do preceito do dia 25. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fiquem aqui no canal comigo, que eu vou trazer cada vez mais vídeos. Coloque aqui nos comentários, por favor, o que vocês querem ouvir. Me fale o que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Para mim vai ser maior prazer, porque enquanto
eu estudo para trazer aqui para vocês, eu também aprendo. Então, acredite no processo para chegar à sua meta. Não fique procurando racionalidade. Não fique procurando lógica nos acontecimentos da sua vida. Quem ouvir isso e que é muito racional vai falar: essa mulher não sabe de nada. Então, eu desafio você a fazer esse exercício do subconsciente do Dr. Joseph Murphy. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal e se inscreva aqui para não perder nenhum conteúdo. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, seres magníficos, perfeitos, criados à imagem e semelhança do Pai. Até o próximo vídeo e amanhã tem preceito diário, 6 horas da manhã. Um beijo.